orar, enquanto for guri pequeno, eu não vou conseguir me segurar. Por teu bem, eu vou falar. Vamos que vamos! Página 9, agora vai. Questão 4, um belo dia para aprender, para vir para o lado da luz, para ser alguém na vida, para ter qualidade de vida. Nesses gráficos, o ponto T é denominado ponto triplo, ou tríplice, olha que bonito, uma outra denominação que a colega já tinha lembrado, tríplice. Pressão, temperatura. Pressão, temperatura. E, peraí, cara, um gráfico é o clássico, ó. E o outro é aquele do finalzinho da aula, o diabólico. Ó, lembra? Oh, que beleza, água. Água, ótima lembrança. Tá ali ainda, ó, maioria, na parte de baixo, maioria. E aqui, exceções. Exceções. Professor. E ainda colocou ali água. Fala, amigo. Esse gráficozinho do chifre é só para água ou tem Não, mais? o ferro também é assim. Ah. Por isso que ele é um elemento destrutivo quando ele está sendo fabricado do núcleo de uma estrela. Os átomos mais pesados são fabricados por compressão no núcleo de grandes estrelas, certo? Quando o ferro vai ser gerado no núcleo de uma estrela, ele sofre uma dilatação anormal em determinado momento e faz a estrela explodir. Então várias supernovas são formadas pela formação de ferro no seu núcleo. Então o ferro é mais um exemplo de substância. Tem outras aí que a gente poderia, né, vasculhar. Eu lembro de duas principais de cabeça, que é água e ferro. Vamos lá. Analise os gráficos e complete os espaços, escolhendo a palavra dada entre parênteses que corresponde à informação constante na frase. Bom, o cara deu até as possibilidades ali, hein? Letra A. Para substâncias que estejam submetidas a pressões maiores que a do ponto triplo, certamente não é possível ocorrer... Deixa eu ver. Maior que do ponto triplo. Ali é a pressão do ponto triplo, não é? Maior que do ponto triplo. A pressão está lá em cima. Então o que não pode ocorrer? Pode ir do sólido pro líquido, do líquido pro gasoso, mas como a pressão está acima da do ponto triplo, jamais vai poder ir direto do sólido para o gasoso, ou seja, jamais vai poder ocorrer sublimação. Tu vê, nesse caso, cara, tu tinha que ter interpretação matemática da história, né? Tem que se manjar de plano cartesiano. P de pressão. Ponto triplo, tu já sabia o que era. Traz uma pontilhada. Aqui está o ponto triplo. O enunciado falou claramente, pressão maior. Então tu vai ter que raciocinar nessa área aqui. E nessa área não pode ocorrer sublimação, porque sublimação é do sólido para o gasoso. Legal. Letra B. Quando a água estiver submetida a temperaturas maiores que a do ponto tríplice, será possível ocorrer somente água. A água é essa aqui. Ponto tríplice, é aquele ali. Essa aqui é a temperatura do ponto tríplice, não é? Acima dessa temperatura. Então eu estou nessa região. Nessa região é possível ocorrer só o quê? Isso, do líquido para gasoso ou vice-versa. Exatamente. Então, será possível ocorrer somente vaporização, com certeza. Então eu estava achando uma questão bobinha, porque estava dando as possibilidades ali, mas é bacana, o cara tem que analisar o gráfico para poder responder. Letra C. Quando uma substância cujo comportamento coincide com o da maioria estiver submetida a temperaturas menores que a do ponto tríplice, será possível ocorrer somente temperaturas menores que a do ponto tríplice. Então deixa eu ver aqui. Aliás, é água ou não é? Não. Coincide com o da maioria. É esse aqui. Temperatura do ponto tríplice. É essa. Temperatura menor. Só vai estar nessa região então. O que pode ocorrer aqui? Só sublimação do sólido para o gasoso. Só sublimação. Letra D. A naftalina sublima em condições ambientes, pois seu ponto tríplice tem o valor de pressão. Para ela sublimar, a pressão ambiente, então, aliás, é uma substância como as outras. A pressão ambiente não podia ser maior que a do ponto triplo, né? Porque senão ela iria do estado sólido para o estado líquido. E ela não vai para o estado líquido, ela vai para o estado gasoso. Quer dizer que ela está com a pressão tríplice maior que a pressão atmosférica. Por isso que ela sublima no ambiente.
certo? Porque ela está, então, essa pressão aqui dela é maior que um ATM. Então, letra D. A naftalina, né, pois seu ponto tríplice tem um valor de pressão maior que o da pressão atmosférica do respectivo ambiente. Lógico. Até porque se a pressão do ponto tríplice da naftalina fosse menor, aqui seria uma atmosfera. Ela iria do sólido para o líquido. Já que uma atmosfera está abaixo do seu ponto triplo, então ela vai direto do sólido para o gasoso. Show de bola. Questão 5. Cara, depois de ter assistido a aulinha, ter dado uma lidinha na apostila, fazer a tarefa, o cara fica um ninja do diagrama de fases. Mesmo assim, mas né, nesse caso não haveria diferença interpretar nesse ou nesse. Só haveria diferença na hora que ele falou da temperatura do ponto triplo, que eu vou cortar aqui a temperatura do ponto triplo, né? Aí nessa situação fica diferente dessa, tá vendo? Ó, abaixo da temperatura do ponto triplo, a água pode sofrer mudança do sólido para o líquido. Abaixo da temperatura do ponto triplo, a maioria das substâncias não podem, certo? Passar do sólido para o líquido. Só isso. Questão 5 dizia: nesse diagrama de fases, compare as pressões e as temperaturas correspondentes às respectivas condições em que ocorre fusão. O cara, mais uma vez, fez dois gráficos, sendo que um é para uma substância com dilatação anômala e outro para a maioria das substâncias. E ele ainda pintou de uma cor diferenciada justamente a curvinha que se alterou de um gráfico para o outro. Vou fazer igual. Então, a curvinha amarelinha ali é que diferencia. Fez o chifrinho diabólico, é a salvação, é a água, na verdade. Então, ó, a pontilhada ali tem P2 e T2. E ali no ponto triplo tem P1 e T1. Lá no outro gráfico a mesma coisa, P1 e T1, embora tenha ficado meio tortinho ali, dá para entender. E marcou um outro ponto lá, P2 e T2. Beleza. E começam as afirmações de verdadeiro ou falso. Letra A. Em relação à maioria das substâncias, pode-se concluir que para ocorrer a fusão, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura em que esta mudança de fase ocorre. Deixa eu ver. Quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Para a maioria das substâncias, não é isso? Então deixa eu ver. Se eu aumentar a pressão, com certeza a temperatura vai ter que ser maior para poder ir para o estado gasoso. É só fazer uma pontilhada a mais ali no gráfico com maior pressão, tu vai perceber que a temperatura também vai aumentar. Verdade. Bem, em relação à água, pode-se concluir que para ocorrer fusão, detalhe, tá certo, eu vi a fusão, tá certo, beleza. Em relação à água, pode-se concluir que para ocorrer fusão, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de fusão. Quanto maior for a pressão, ó, aqui está a pressão 2, se eu elevo um pouco a pressão, a pontilhada bate antes na linha. E a temperatura fica menor, então a temperatura de fusão fica menor. Por isso que é possível patinar no gelo. Aliás, é mentira, nunca se patina no gelo, sempre se patina na água. Quando o patinador bota a lâmina em cima do gelo, embaixo da lâmina vira água. E a água é que escorrega. Por isso que o patinador desliza, certo? Se fosse uma pista de álcool congelado, não daria para patinar. Porque o álcool tem essa característica, né? Aumenta a pressão, não fica líquido ali embaixo da lâmina. Aí não desliza. Aqui sim, tá sólido, aumenta a pressão, derrete, e aí passa por cima daquela região, diminui a pressão, volta a congelar. Inclusive fica uma marquinha, né? Da parte que foi congelada, o famoso regelo. Tá certo, né? Regelo. Era gelo, aumentou a pressão, deixou de ser gelo. Tirou a pressão, voltou a ser gelo. Regelo é o nome do fenômeno. Justo. Em relação à água, pode-se concluir que para ocorrer fusão, quanto maior for a pressão, menor será a temperatura. Acabamos de verificar através do gráfico. C. Durante o processo de fusão, há simultaneamente duas fases, sólida e líquida. Né? Quando está derretendo, não derrete, derreteu. Derrete uma partezinha, aí fica um monte de sólido e uma parte líquida. E vai aumentando a parte líquida e diminuindo a parte sólida. Fica em equilíbrio as duas até terminar o processo. É verdade. Letra D. Durante qualquer processo de mudança de fase, coexistem mais de uma fase. Durante qualquer processo de mudança de fase, sempre vai ter
durante a mudança um pouco de cada, com certeza. Legal. Então, bem interessante, tem que fazer uma análise do gráfico ali, e vamos para a última. Vamos para a última. Deixa eu dar um zoom aqui naqueles gráficos, tão longe assim, a galera de casa merece mais. Aí, de tanto a galera de casa me pedir para trocar o nome dos vídeos, eu vou trocar. Eu tô de saco cheio da galera me pedir isso. O nome dos vídeos, eu vou começar desde o começo do ano, o problema é que são 7.000 vídeos, né? 2.700 vídeos, aliás. Até o final do ano deve dar uma paulada, mas eu quero trocar os nomes dos vídeos. Vou manter, claro, a turma e a data, só que na frente eu vou colocar o nome da matéria e a aula. Eu acho viagem, eu acho que é falta de conhecimento de busca, mas, né, como o povo é que manda, nós vamos... Quem não for do colégio